Meus queridos alunos, vamos aqui hoje verificar como que nós fazemos as operações de números complexos na forma trigonométrica, chamada também de forma polar. Tá? Então, primeiramente, vamos ver como é que fica a multiplicação. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos supor que você tenha um número complexo Z1, que na forma trigonométrica ou na forma polar é o ρ1, que multiplica cosseno de θ1 mais I seno de θ1. Vocês? Tá? É a forma que a gente aprendeu na aula anterior. Tá? Então, o Z vai ser igual ao módulo que multiplica o cosseno do argumento mais I vezes o seno do argumento. Ok? E digamos que eu tenha também um outro número complexo, que eu vou chamar de Z2, que vai ter o módulo dele, ρ2, cosseno de θ2, que é o argumento dele, mais I vezes o seno de θ2, que é o argumento dele. Então você tem dois números, Z1 e Z2 na forma trigonométrica. Então vamos ver como é que fica a multiplicação desses dois números. Então eu tenho Z1 vezes Z2 igual ρ1, que multiplica cosseno de θ1 mais I seno de θ1, vezes, que eu vou multiplicar os dois números complexos, ρ2, que multiplica cosseno de θ2 mais I seno de θ2, ok? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar os dois módulos que estão fora dos parênteses, ρ1 vezes ρ2, vezes, agora, esses dois fatores que estão dentro dos parênteses, nós vamos aplicar a propriedade distributiva, né? Então, imagine, cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2, cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2, vou colocar aqui entre parênteses esse produto desses dois fatores, tá? Mais cosseno de θ1 vezes I seno de θ2, então mais, vou até colocar o I antes, I seno de θ2 vezes cosseno de θ1. Então, multipliquei cosseno de θ1 pelo cosseno de θ2, que está aqui, e o cosseno de θ1 com I seno de θ2, que está aqui. Agora, eu vou pegar o segundo fator aqui dentro, que é o I seno de θ1, fazer o mesmo, tá? Então, vai ficar I seno de θ1 vezes cosseno de θ2. I seno de θ1, cosseno de θ2. E, finalmente, vou pegar o I seno de θ1 e multiplicar pelo I seno de θ2. Então vai ficar I mais, né? Desculpa, tem errado aqui. Aqui é mais. Então mais I ao quadrado, né? I vezes I ao quadrado. Seno de θ1. Seno de θ2. Entendeu o que eu fiz aí até agora? Pois bem. Então, multipliquei o ρ1 com o ρ2 que estava fora do parênteses. Agora, os dois termos dentro dos parênteses, né? Propriedade distributiva. Cosseno de θ1, cosseno de θ2, cosseno de θ1 e I seno de θ2, que está aqui. Depois, o I seno de θ1 pelo cosseno de θ2, que está aqui, e o I seno de θ1 pelo I seno de θ2, que está ali. Ok? Pois bem, então eu vou ter ρ1 vezes ρ2 vezes. Repare, I ao quadrado é menos 1. Então isso aqui na realidade vai ficar menos seno de θ1 seno de θ2. Então esse último fator aqui que está multiplicado pelo I ao quadrado, como I ao quadrado é menos 1, vai ficar negativo. Menos seno de θ1 seno de θ2. Repare, não tem mais o I, então é uma parte real. Esse primeiro fator aqui também é uma parte real. Então, eu vou juntar os dois, tá? Então, vai ficar assim, ó.
cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2 menos seno de θ1 seno de θ2, tá? Então, o que eu fiz? Eu juntei real com real. Agora, esses dois fatores aqui do meio, né? Eles são imaginários. Por quê? Porque tem o i multiplicando, né? Então, vou colocar assim, ó. Mais, coloco o i em evidência, tá? E vou juntar. Fatório, né? Esse primeiro fator aqui, ó, com esse segundo aqui, ó, fator comum é o i, coloquei em evidência. O que vai sobrar aqui? Seno, vou colocar esse aqui primeiro, ó, seno de θ1 vezes cosseno de θ2. Agora esse outro aqui primeiro, né? Vai entrar depois. Vou explicar por que isso. Seno de θ2 cosseno de θ1. Tudo isso aqui entre colchete porque nós estamos multiplicando na realidade, né? Ok? Então, olha só. Juntei real com real, que está aqui, mais imaginário com imaginário, colocando i em evidência. Seno de θ2 cosseno de θ1, seno de θ1 cosseno de θ2. Tá? Ora, se vocês separarem bem, essa formulinha aqui que nós aprendemos no ano passado, ó, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B, é o cosseno da soma. Então, quando eu escrevo isso aqui, ó, cosseno de θ1, cosseno de θ2, menos seno de θ1, seno de θ2, é o cosseno da soma de θ1 mais θ2. Tá? Então, isso aqui é aquela formulinha famosa que a gente viu no ano passado. Seno A, cosseno A mais B. Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Tá? E aqui, olha só, mesma coisa, olha só. Seno de θ1, cosseno de θ2, mais seno de θ2, cosseno de θ1. É o seno da soma. Tá? Então vai ficar I vezes, abre parênteses, seno de θ1 mais θ2. Se vocês recordam também dessa outra formulinha, ó, seno A cosseno B mais seno B cosseno A é seno de A mais B, tá? Ou seja, esta é a formulinha que a gente usa para multiplicação de dois números complexos na forma trigonométrica ou forma polar. Então tá aqui ela, ó. Vamos realçar isto. Tá? Então essa é a famosa fórmula da multiplicação de números complexos. Quando eu multiplico Z1 pelo Z2, nós vamos multiplicar os seus módulos, nós vamos somar os seus argumentos, tanto para o cosseno quanto para o seno. Então continua sendo aquela forma, módulo, cosseno do argumento, mais i seno do argumento. Mesma coisa, só que agora nós estamos multiplicando os dois, então nós vamos multiplicar os módulos e somar os seus argumentos. Então, Rho1, Rho2, cosseno de θ1 mais θ2, mais i seno de θ1 mais θ2. Essa é a fórmula que a gente usa, então, para somar, para multiplicar dois números complexos na forma trigonométrica. Então, vamos ver agora um exemplo, tá? Da aplicação da multiplicação de números complexos na forma polar. Dado Z1 igual a 2, cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3, e Z2 igual a 3, cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6, calcule Z1 vezes Z2. Então vamos lá. Pelo que a gente acabou de aprender, né? Como é que nós multiplicamos dois números complexos? Nós multiplicamos os seus módulos, abre parênteses, no caso vou abrir colchete para poder somar lá os argumentos, né? Então vai ficar do módulo do primeiro vezes o módulo do segundo, vezes cosseno do primeiro argumento, que é π sobre 3, entre parênteses, mais o segundo, que é π sobre 6. Tá? Então tá aqui, ó, entre parênteses. Cosseno de π sobre 3 mais π sobre 6. Mais i
vezes seno do primeiro argumento, que é π sobre 3, mais o segundo argumento, que é o π sobre 6, né? Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, somar isso aqui, né? Essas duas frações. Então nós temos, vamos fazer separadinho aqui, ó. π sobre 3 mais π sobre 6. Como são frações com denominadores diferentes, teríamos que fazer o MMC. Como 3 e 6 são múltiplos, a gente pega sempre o maior dos múltiplos, que é o 6, né? Então vai ficar 6 por 3 dá 2, vezes π, 2π, mais 6 por 6 vai dar 1, vezes π dá π. Ora, 2π com mais π dá 3π. Simplificando 3 e 6 por 3, vai dar π sobre 2. Então, isso aqui somado dá π sobre 2 e aqui também dá π sobre 2, né? Então, vamos lá. Nós temos que Z1 vezes Z2 igual 2 vezes 3, 6. Cosseno de π sobre 2, que é a soma dos dois argumentos, π sobre 3 mais π sobre 6. Então, π sobre 2 mais I vezes seno de π sobre 2. Portanto, está aí a multiplicação dos dois números complexos dados neste exemplo. Tá? Vejo que é extremamente fácil, né? Não tem mistério, não. Então, multiplicando dois números complexos, multiplica os módulos e soma os argumentos. Chegamos nisso. Para por aqui, porque isso aqui nós estamos escrevendo na forma polar, na forma trigonométrica, tá? Vamos agora ver a divisão de números complexos na forma polar. Então, novamente, eu vou botar um exemplo. Z1 igual a Rho1, cosseno de θ1 mais I seno de θ1. E Z2, Rho2, que multiplica cosseno de θ2 mais I seno de θ2. Então, nós vamos dividir Z1 por Z2. Então está aqui o Z1 dividido pelo Z2, né? Para resolver isso, nós vamos usar aquele artifício, né, que a gente usa naquele processo parecido com a racionalização, né? Nós vamos multiplicar esta fração, tanto o numerador quanto o denominador da fração, pelo conjugado do denominador, né? Mas não precisa ser o Rho que está fora, né? Somente o que está aqui dentro dos parênteses. Então isso aqui é um número complexo, né? Cosseno de θ2 mais I seno de θ2. Então vamos multiplicar por cosseno de θ2 menos I seno de θ2, tá? Embaixo a mesma coisa. Cosseno de θ2 menos I vezes seno de θ2. Veja, nós estamos efetuando a divisão, igualzinho a gente faz na forma algébrica, né? Quando você tem que dividir dois números complexos na forma algébrica, a gente multiplica sempre pelo conjugado do denominador, tanto em cima quanto embaixo. Mesma coisa, tá? Então vamos lá. O que vai dar isso aqui, né? Vamos ver? Então, olha só, Rho1 por Rho2, eu vou até deixar separadinho a fração, Rho1 sobre Rho2. Então, é o módulo do primeiro dividido pelo módulo do segundo, vezes, agora nós vamos fazer distributivo aqui, né? Ó, você está multiplicando isso aqui por isso aqui, né? Então, vamos lá, cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2, vezes cosseno de θ2 tá? Menos, porque mais com menos dá menos, né? E vezes cosseno de θ1 vezes seno de θ2. Eu vou escrever ao contrário, vou escrever seno de θ2, fica mais fácil depois para identificar. Seno de θ2 vezes cosseno de θ1.
Ó, distributiva. Cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2 que está aqui. Cosseno de θ1 vezes menos I seno de θ2. Está aqui embaixo. Agora eu vou pegar o segundo fator aqui dentro, né? Que é o I seno de θ1. Multiplica pelo cosseno de θ2, então vai ficar mais I vezes seno de θ1 vezes cosseno de θ2. E agora eu multiplico I seno de θ1 por menos I seno de θ2. Mais com menos vai dar menos. I vezes I ao quadrado. Seno de θ1 vezes seno de θ2. Pronto. Deu isso aqui, né? Então, distributivo que eu apliquei. Separei o Rho1 sobre o Rho2. Cosseno de θ1 pelo cosseno de θ2, e assim vai, chuveirinho, distributivo, né? Embaixo, isso aqui multiplicado por isso aqui, repare, A mais B que multiplica A menos B, produto notável, quadrado do primeiro, ou seja, cosseno ao quadrado de θ2, menos o quadrado do segundo, que é I ao quadrado, vezes seno ao quadrado de θ2, né? Ó. A mais B que multiplica A menos B. A ao quadrado menos B ao quadrado. Produto notável, né? Então o que nós vamos ter aqui, ó? Rho1 por Rho2 vezes. Ó, repare bem o seguinte. Cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2 é real. Isso aqui que tem aqui também à direita, o último fator, também vai ser real, né? Ó. Igualzinho a gente fez anteriormente para a multiplicação. Como I ao quadrado é menos 1, menos com menos vai ficar mais, isso aqui vai ficar mais seno de θ1, seno de θ2. Tá? Então, vou juntar esse primeiro que é real com esse último aqui que é real também. Então, vai ficar cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2 mais seno de θ1 vezes seno de θ2, ok? Vou colocar agora em evidência o I, porque esse segundo fator e o terceiro, todos eles são imaginários, porque tem o I multiplicando, né? Então, aqui ó, coloco mais I que multiplica, colocando I em evidência. Repare que esse aqui está negativo e esse aqui está positivo. Então, vou começar por esse que é positivo. Ó. Seno de θ1 vezes cosseno de θ2. Menos esse que é negativo. Ó. Seno de θ2 cosseno de θ1. Olha lá. Então, o que está acontecendo? Ora, eu separei real com real, imaginário com imaginário, colocando I em evidência, né? Então eu tenho isso aqui que é positivo, menos esse aqui que é negativo, tá? Embaixo, I ao quadrado é menos 1. Então aqui na realidade vai ficar menos com menos vai ficar mais. Cosseno de θ2 mais seno ao quadrado de θ2. Então, cosseno ao quadrado de θ2 mais seno ao quadrado de θ2. Ok? Ora, então a divisão de Z1 por Z2 vai ficar igual à divisão dos módulos, Rho1 por Rho2, vezes. Isso aqui, todo mundo se recorda, né? Primeira relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de um ângulo qualquer, mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, ou seja, seno ao quadrado de θ, mais cosseno ao quadrado de θ, isso aqui é igual a 1, né? Primeira relação fundamental da trigonometria. Então, qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo, acabou a fração, né? Então vai ficar cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2 mais seno de θ1 vezes seno de θ2. É o cosseno da diferença, né? Isso é o mesmo que escrever cosseno de θ1 menos θ2. Também do ano passado isso, ó.
cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B, é cosseno de A menos B, tá? Quando no ano passado eu falava, vamos estudar bem isso, ano que vem nós vamos precisar, estamos precisando, né? Mais e vezes, olha lá, seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A, quando aqui é menos, então é a diferença, é seno de A, que é o nosso θ1, menos o B, que é o θ2, olha lá, entendeu? Então o que acontece? Esta é a formulinha para nós calcularmos a divisão de números complexos na forma trigonométrica ou polar. Dividimos os módulos, cosseno, subtraímos os argumentos, mais e seno, subtraímos os argumentos. Então, na multiplicação a gente multiplicava os módulos e somava os argumentos. Na divisão nós vamos dividir os módulos e subtrair os argumentos. Então, esta formulinha é que a gente vai usar para efetuar a divisão de números complexos na forma trigonométrica ou forma polar. Tudo bem? Então, repetindo, para nós dividirmos dois números complexos, né, Z1 por Z2, nós dividimos os módulos e subtraímos os argumentos, tá? Na multiplicação a gente multiplicava os módulos, aqui na divisão nós vamos dividir. Na multiplicação a gente somava os argumentos, aqui nós vamos subtrair. Está certo? Então vamos ver um exemplo para consolidar isso. Então vamos ver esse exemplo de divisão de números complexos, tá? Vamos dividir os números Z1 pelo Z2. Então, Z1 dividido por Z2. Olha, como a gente acabou de ver, como é que se divide dois números complexos? Nós dividimos o módulo do primeiro, que é 8, pelo módulo do segundo, que é 2, vezes cosseno, nós subtraímos os argumentos, então vai ficar 3π sobre 2, menos π sobre 6. Entre parênteses, fazemos essa subtração, colchete, né? Mais i vezes seno da diferença, 3π sobre 2, menos π sobre 6, tá? Fecha o colchete, fazemos essas continhas. Olha, vou fazer o seguinte, ó, 8 por 2 é 4. 3π sobre 2 menos π sobre 6, vamos fazer essa conta aqui separadinho, né? Então vai ser o primeiro argumento, 3π sobre 2, menos o segundo argumento, que é π sobre 6. Então, fazendo MMC, o maior dos múltiplos é o 6, 6 por 2 dá 3, vezes 3, 9π, menos 6 por 6 vai dar 1π. Olha, isso aqui vai dar 8π sobre 6. Simplificando por 2, 4π sobre 3. Então, o resultado de Z1 dividido por Z2 vai ser igual a 8 por 2, que é 4, vezes cosseno da diferença, que é 4π sobre 3. A parênteses aqui, né? Mais i vezes seno da diferença, que é 4π sobre 3 entre os argumentos. Portanto, vejo vocês que é um processo até que fácil, né? Tranquilo, né? Então, está aí a divisão de números complexos na forma polar.